Você está ouvindo o audiolivro Infidelidade e Perdão, uma obra de Eurípides Kiel, pelo espírito Josué. Capítulo 6. Pagamento e Ingratidão. Quase todas as pessoas, ao menos uma vez na vida, foram atingidas por incompreensões ou ingratidão quando tentavam ajudar alguém. Rufina foi atingida por esses dois sofrimentos vindos de dois diferentes pontos, justamente quando batalhava para libertar Laércio. Um dos pontos, o próprio Laércio. Feliz, esperançosa, disse a Laércio numa visita. Meu bem, estou juntando dinheiro e já conversei com um advogado para tentar libertá-lo. O homem, em vez de dar pulos de alegria, como ela pensava, respondeu, frio. Sair? Para quê? Aqui está tão bom. Como assim? Você não quer sair? Tanto faz, tanto faz. Rufina, aos prantos, interrompeu a visita, retirando-se sem se despedir. Desconhecia que Laércio tinha a mente toda ocupada pela imagem da diretora, alimentando uma equivocada esperança, a de se tornarem amantes. O outro ponto, o filho Jean. Desde que se convencera da inocência do marido, passou a juntar todo o dinheiro possível, fruto de intenso trabalho de faxina em várias residências. Sem passar necessidade, vivia, entretanto, no limite entre a pobreza e a míngua. Comprava o necessário ao sustento do lar, só se permitindo atender Jean nos seus gostos por alimentos, quase sempre pequenas guloseimas. Para si, a abstenção de excedentes de um prato diário de feijão com arroz, alguma verdura e, de vez em quando, um pedaço de carne de segunda. Chantageava-lhe Jean. Se a senhora quer que eu progrida na vida, precisa me ajudar a comprar roupas melhores para poder me apresentar junto aos meus amigos. Mas, filho, você já tem boas roupas, bons calçados e boas roupas esportivas. Acontece que agora estou competindo em várias provas, não só na cidade como também na região. Para poder vencê-las, preciso estar bem vestido. Filho, você sempre venceu as corridas. O que fez dos prêmios que recebeu? Tenho despesas, mãe. Você não compreende. Pelo jeito, não quer mesmo me ajudar. Realmente, Jean vencia sempre, não tardando a ser convidado a frequentar ambientes da alta classe. Os prêmios que recebia não eram suficientes para sustentar alto nível de apresentação. Por isso, exigiu da mãe trajes adequados ao padrão social em que passou a circular. Rufina não pôde atendê-lo. Foi nessa fase que Jean resolveu deixar o lar, transferindo sua residência para um apartamento de luxo que seria dividido com um colega, atleta também, sob responsabilidade do clube pelo qual competia. Vou mudar daqui, mãe. Preciso estar mais tempo com meus amigos. Terrível golpe, quase mortal, atingiu Rufina por inteiro quando o filho anunciou que não ia mais morar em casa. Sentiu um grande abalo na sua já abalada alma. Perder o convívio diário do filho, para ela, era o mesmo que perdê-lo. Todas as suas noites, desde que Laércio fora internado, eram noites de solidão, de tristeza, de infinitas mágoas. Seu único arrimo era Jean. Julgou enlouquecer de dor. Só o trabalho ao qual se dedicou redobradamente livrou-a de sucumbir.
Certa noite, Rufina foi surpreendida pela inesperada visita do advogado que, recebido com reservas, mesmo assim pediu para entrar. Rufina estava sozinha e não julgou prudente uma presença masculina na sua casa àquela hora. Mas o que ouviu venceu sua resistência. Dona Rufina, trago boas notícias para a senhora. Há possibilidade de conseguirmos um indulto para o senhor Laércio passar o Natal em casa. Rufina sentiu enorme alegria. O advogado informou que ela precisava assinar uma procuração, investindo-o como advogado do caso e autorizando-o a requerer o indulto. Não houve como deixar de convidá-lo para entrar. O advogado exibiu o documento, já preenchido, passando-o para Rufina. Se a senhora ainda me quer como seu advogado e amigo, faça o favor de assinar. Rufina não gostou nem das palavras e menos do tom. Pegou o papel e a caneta que lhe foram ofertados e já ia assinar quando o advogado a interrompeu. Quanto ao pagamento... O homem respirava forte, olhos estranhamente piscando. Rufina sabia o que significava aquela reação. Por inúmeras vezes fora assediada por homens, geralmente desconhecidos, nas feiras, nos estabelecimentos comerciais, até nas ruas, todos daquele jeito. Interrompendo o gesto da assinadura, declarou, resguardando-se. Tenho já uma parte, a outra juntarei e entregarei ao senhor. Baixando a voz, como que temendo ser ouvido por invisíveis testemunhas, Fabrício disse em sensual sussurro. Se a senhora quiser, não precisa pagar nada. Faço tudo de graça. Sei das suas dificuldades e quero ser seu protetor. Deixe-me ajudá-la. As palavras uniu a ação, pegando as mãos de Rufina e logo intentando acariciá-la. Desmotivada por tantas angústias, pelo desprezo do marido, sofrida pela ausência do filho, sentindo-se absolutamente abandonada pelo mundo, Rufina foi presa fácil. As tristezas da sua vida abalaram-lhe as defesas morais e, assim, mesmo constrangida, não reagiu à infeliz atitude do advogado. Este, sentindo-se aceito, encorajou-se de vez e intensificou as carícias. Quando mais tarde o advogado deixou aquele lar, levando a procuração assinada, deixou também ali um dos estigmas do mal, a infidelidade. Rufina não dormiu a noite inteira. Diante dela se abrira uma porta larga, pois entre arrependida e vaidosa havia descoberto uma forma mais fácil de ganhar dinheiro. Nela, tal ideia não encontrou oposição na precária reserva espiritual. Talvez agora mesmo é que começaria a viver de fato. O advogado voltou outras vezes, não sendo recusado. Logo se enfastiou, deixando de visitá-la. Chegou o Natal e Laércio não veio. Nem Jeanne. O filho alegou que era preciso compartilhar de uma festa no clube, a qual não poderia faltar. Quando Rufina procurou Fabrício, cobrando-lhe a ausência de Laércio, recebeu como resposta que era necessário pagar os honorários que, por sinal, tinham aumentado. Explodindo de raiva, avançou para o sedutor. E o que aconteceu entre nós dois? O que ouviu, após ser fisicamente subjugada, arrasou-a.
O que aconteceu? Você me deve mais ainda, pois quem se sacrificou fui eu. Como assim? Ora, você não é mais nenhuma miss. E eu até lhe fiz um favor com o maridinho há tanto tempo faltando. Quase desfalecendo, Rufina deixou o escritório, jurando que jamais voltaria a se aproximar daquele crápula. Procuraria outro advogado, mesmo que mais caro. Pensando em dinheiro e principalmente com a vaidade ferida, decidiu provar que o advogado se enganava. Apelou para a solução que julgou mais prática. Arrumou-se da melhor maneira possível, dirigiu-se ao centro noturno da cidade, oferecendo-se para trabalhar em algum estabelecimento. O trabalhar para ela seria servir bebidas, cigarros e talvez dançar com algum freguês. Imaginava que seria por pouco tempo. Pois o advogado não tinha se atraído por ela, por que não atrair outros homens? Durante uma semana, tentou vários ambientes em desajustadas peregrinações noturnas. Decepção das decepções. Sua idade e seus trajes, nada adequados àquelas atividades, não convenceram nenhum dono da noite a empregá-la em ambiente fechado. Foi aconselhada a expor-se nas ruas em horários e locais nos quais teria permissão e patrão. Não se entregou à prostituição, mas fez várias outras tentativas de trabalhar em casas noturnas. Retornava para o lar, chegando altas horas, trazendo o coração apertado pelas propostas grosseiras, recusadas e mesmo por inúmeras agressões que sofreu. Nesse perigoso estado de espírito, surgiu em sua vida outra tempestade. Um vizinho viu-a naquelas andanças noturnas e divulgou o fato para os demais vizinhos, os quais, em pequena comissão, sugeriram-lhe que se mudasse dali, pois seu comportamento não era condizente com a moral do bairro. Ameaçaram-na que se mudasse em, no máximo, um mês. Se negasse, a polícia seria acionada, pois ali não era o local mais adequado para ela receber homens. Referiam-se às várias visitas noturnas do advogado. Perturbada com tantos problemas, sentia-se à beira do desespero. Sozinha em casa, marido preso, filho distante, resolveu apelar para os parentes. Vinha evitando fazê-lo por saber que, embora não fossem de todo pobres, lutavam também com dificuldades materiais. Dirigiu-se à casa de sua irmã mais velha, Leocádia, expondo-lhe seu drama. Leocádia, preciso de dinheiro para tirar o Laércio da cadeia. A irmã, que ouvira tudo em silêncio, não querendo fazer parte daquele assunto, respondeu. Sinto muito, Rufina. Também somos pobres e não podemos ajudá-la. Mas, Leocádia, é o Laércio que está preso. Preciso tanto dele. Eu sei. Então, Leocádia, ajude-me pelo amor de Deus. Não podemos. Estou desesperada. Qualquer quantia vai me ajudar. Leocádia, para encerrar ali o constrangedor diálogo, foi contundente. Quem mandou ele arrumar uma amante? Isso já passou. É claro, ela está morta. Não é isso. Eu talvez tenha sido culpada, pois neguei-lhe meu amor. Leocádia foi brutal. E como é que agora você deu seu amor ao advogado? Como você sabe?
Não seja infantil. Nesta cidade tudo se vê, tudo se sabe. Eu não dei meu amor. Pensei que ele livraria o Laércio. Aquele bandido me envolveu, primeiro prometendo a liberdade do Laércio e com essa desculpa me seduziu. Por tantas vezes? Já soluçando, Rufina apenas conseguiu dizer: Só Deus sabe o quanto estou arrependida. Fiquei tão atordoada que fui procurar emprego até na noite. Acorda, Rufina, você jogou lama no nome da nossa família. Estou arrependida. Então desaparece daqui, vai trabalhar noutra cidade, leve sua vergonha para longe. Retirou-se, olhando a irmã longamente, com mágoas queimando-lhe a alma e lágrimas molhando-lhe o rosto. Perambulou por horas. Seu sobrinho viu-a sentada num banco de jardim, chorando. Oi, tia, bênção. O que a senhora tem? Rufina voltou à realidade qual um mergulhador que sobe à tona após longa permanência no fundo. Nada, nada. Deus te abençoe. Mas a senhora está chorando. Ah, é pelo Laércio. Vamos lá em casa, pois está na hora do almoço e a senhora almoça com a gente. Rufina pensava mesmo em procurar seu irmão Juvencio para uma última tentativa de auxílio financeiro. Assim, aceitou o convite. Chegando em casa, Jorge gritou logo ao abrir a porta. Mãe, a tia Rufina está aqui. Vai almoçar com a gente. Margarida não gostou da inesperada visita da cunhada, menos ainda do que ouviu do filho. Nem sequer disfarçou sua contrariedade. Quando logo após Juvencio chegou, foi recebê-lo no portão. Olha aqui, Juvencio. Sua irmã está aqui e pelo jeito vem pedir alguma coisa. Tome cuidado. Deixa comigo. Antes de iniciar o almoço, Juvencio convidou a irmã para um diálogo reservado na sala de visitas. Então, Rufina, como vão as coisas? Nada boas, pois preciso tirar o Laércio da prisão. Ora, Rufina, lá não é uma cadeia, é uma fazenda. E, cínico, acrescentou. Do jeito que ele gosta, com bastante trabalho rasteiro no chão. Mas, Juvencio, estou sozinha. O Jean não mora mais comigo. Maldoso agora, respondeu. Mas ele também está numa boa, pois está fazendo o que sabe e gosta, que é ganhar corridas e ganhar presentes. Juvencio, não me conformo de ver minha família separada, o marido preso e o filho morando numa república. Ajude-me, por favor. Preciso de algum dinheiro. Qualquer importância ajuda. Prometo que um dia eu pago. É a vida, Rufina, é a vida. Você me ajuda a libertar o Laércio? Mas ele foi condenado e está preso. Sei, no mínimo, que ele é inocente. Ah, como você pode ter certeza disso? Certeza não tenho, mas sinto na alma que ele não é assassino. Mesmo tendo sido julgado? Ninguém viu ele matar a Dirce. Ora, Rufina, ele confessou. Não confessou nada. Alguém cometeu o crime e jogou a culpa nele. Quem? Não sei, só sinto que não foi ele. Extremamente impiedoso, Juvencio o acusou. E foi por isso que você se tornou amante do advogado? Por essa, Rufina não esperava, mesmo sendo repetição do acontecido com Leocádia. Um terrível soco
não teria provocado tão grande abalo. Cambaleou, amparou-se na poltrona e quis ficar de pé para ir embora. Não conseguiu. Começou a tremer descontroladamente. Tudo rodava à sua volta. Nesse momento, Jorge entrou na sala. — Vamos almoçar, tia. Vendo a tia em péssimo estado, amparou-a como pôde, correu e trouxe um copo d'água. Refazendo-se um pouco, Rufina ergueu-se, ajudada por Jorge. Em vez de dirigir-se para a copa, foi para o portão. Jorge ainda quis impedi-la, insistindo para que ficasse, mas Juvencio atalhou. — Deixa-la ir. Está sem fome e tem pressa para se encontrar com o advogado. O assunto deles é urgente. Para massacrar a irmã, completou. — Sabe de uma coisa, Rufina? É bom você tomar cuidado com seu filho, pois fiquei sabendo que anda com más companhias, que dão muitos presentes para ele, a troca de favores especiais. Só Jorge se despediu dela, carinhoso. Rufina voltou para a mesma praça, onde mais fel amargou-lhe o coração e explodiu seu horizonte de vida como se estivesse em total escuridão. As palavras do irmão, pela maldade delas embutida, agiram como detonador da sua resistência. A pecha de prostituta dada pelos dois irmãos não a machucou tanto quanto as palavras sobre Jeanne. E pensar que viera da fazenda para a cidade para ficar junto dos seus familiares. Arrasada, pensou que o mundo tinha caído sobre ela, que todos estavam contra ela. Só tinha inimigos. Não compreendia como a vida podia ser tão cruel. Sem ser viúva, não tinha marido, que, aliás, nem mais se importava em ser libertado. O filho, menino ainda, já não mais morava com ela. Naquela casa, palco de tantas tristezas, agora se transformara em inquilina de comportamento indigno, segundo os vizinhos. O pior de tudo, porém, é que estava ferida na alma pelo arrependimento, pois manchara sua honra entregando-se passivamente ao advogado. Por mais que procurasse uma boia salvadora no mar agitado dos tormentos, nada encontrou que impedisse o naufrágio da fé, da esperança, da vontade de viver. Longínquo de início, logo foi se aproximando um pensamento-solução nas trevas que a envolviam. De início questionando a validade da sua luta, dos seus dissabores, o peso da sua tragédia, vislumbrou, sem demora, uma saída desse inferno. Rigorosamente, a única: findar a vida. Temente a Deus, que era, pelos padrões rurais nos quais fora educada, tentou afastar a louca ideia. Mas o pensamento teimava em cristalizar-se na morte, gritando que ela tudo resolveria. Como sempre, novamente a caridade de Jesus se manifestou. Cassiano, o espírito protetor que acompanhava Rufina desde que nascera, percebendo a gravidade do momento, já que ela deliberadamente o afastava, procurou Dionísio. — Precisamos fazer algo com urgência, pois Rufina começa a alimentar ideias de suicídio. Elucidou Dionísio. — Sim, é urgente. O suicídio em potencial, julgando-se inapelavelmente perdido e abandonado pelo mundo, pela vida, pelos amigos ou familiares,
está na verdade cercado de numerosas companhias desencarnadas, tão infelizes ou mais que ele próprio. Muitas dessas companhias são ativas indutoras do mal, verdadeiras sequazes da morte, para a qual atraem os desiludidos, analfabetos das letras do Evangelho. Mas por que fazem isso? Inquiriu Antero, presente à conversa. Geralmente são espíritos vingativos, obsessores ou apenas desiludidos que acorrem céleres ao primeiro pensamento de suicídio. E aí, o que é minúsculo anteprojeto logo assume proporções arrasadoras, incoercíveis, imperiosas. É nesse preciso momento que a inteligência deve preponderar e o candidato em potencial que pensa em abandonar o palco da vida deverá fortalecer o ânimo. Nós podemos interferir no livre-arbítrio de alguém que queira proceder tão mal assim? Ajudar um irmão que está em perigo de queda não é interferir no livre-arbítrio, e sim auxiliá-lo. Não iremos desmaterializar uma arma, acorrentá-lo para impedir movimentos, nem hipnotizá-lo. Devemos, sim, despertar a fé em Deus, que é o mais poderoso antídoto contra o suicídio. Fé que mais se robustece quando escurada na razão, tal como a que oferta o Espiritismo ao enunciar, com bases lógicas, a vida espiritual. Mas como fazer isso num descrente? Esse é o papel preponderante do cristão. Propagar por todos os meios ao seu alcance as caridades evangélicas, verdadeira vacina contra os erros humanos. Aos espíritas, em particular, cabe a intransferível tarefa de divulgar os postulados da reencarnação, banindo de vez a ideia de que a morte é o fim de tudo. O acoplamento da vida espiritual à material, incutindo certeza inabalável de que a vida continua após a morte física, dificilmente permitirá que alguém se suicide. Isso porque, fácil deduzi-lo, os problemas não se resolvem, já que estão sediados no espírito e não na matéria que se decompõe. Fazendo uma pausa, Dionísio perguntou: como poderá alguém se suicidar sabendo que, aos problemas originais, um outro, muito mais grave, lhe será acrescido? O desembarque no plano espiritual, vivenciando por longo tempo a imagem do seu corpo envenenado ou estraçalhado, e se desfazendo. Sofrimento que aumenta ante a constatação de que nada foi solucionado, havendo agora no passivo moral, e é a consciência quem o diz, terrível agravante de um assassinato, o seu? Respondeu ele mesmo. O suicídio é, sem sombra de dúvida, um dos maiores delitos humanos, por ser um desrespeito às leis divinas, no que de mais sagrado elas nos concedem. A vida. Divulgar esse alerta é tarefa das mais importantes a quantos já detenham tais conhecimentos. Não se pode perder um único segundo, pois as dificuldades terrenas tendem a aumentar, dia a dia, à medida que se aproxima a transição planetária rumo à regeneração da humanidade. Enquanto isso, as trevas íntimas impediam Rufina de ver o maior de todos os espetáculos do mundo. O sol, naquele mesmo instante, sempre sublime, transmitindo calor para toda a terra, particularmente para a árvore que lhe proporcionava amena sombra. Retornou à sua casa, onde tinha prazo para mudar. Os espíritos socorristas a esperavam, em preces. Do turbilhão mental que a envolvia, imaginando como poria fim à vida, teve um lampejo.
Antes, precisava rezar para pedir ao coronel Antero que a esperasse para conduzi-la ao céu. Mal pensou no coronel, ouviu uma voz desconhecida, suave, como se estivesse chegando até ela, vinda de muito longe. Jesus te abençoe, filha. Pegue o evangelho. Emocionada, tremendo muito, pegou o exemplar de O Evangelho segundo o Espiritismo, dado por sua irmã Teresa, quando lhe aplicou um passe. Com o livro quase lhe caindo das mãos, abriu-o. Capítulo 5 O Suicídio e a Loucura. Assim, leu o seguinte trecho. A calma e a resignação, auridas na maneira de encarar a vida terrestre e na fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura são devidos à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar. Se, pois, pela maneira que o Espiritismo lhe faz encarar as coisas deste mundo, ele recebe com indiferença, com alegria mesmo os reveses e as decepções que o desesperariam em outras circunstâncias, é evidente que essa força, que o coloca acima dos acontecimentos, preserva sua razão dos abanos que, sem ela, o sacudiriam. Não resistiu à sonolência que a invadiu, mal terminou a leitura. Dormiu por 15 minutos. Logo, despertou. Engraçado, pensei no coronel Antero, mas sonhei com meu anjo da guarda, dono da voz tão bonita que há pouco ouvi. Ele me disse que o suicídio é o mais terrível dos empreendimentos humanos, porque é contrário ao sublime empreendimento divino, a vida. Naquele preciso instante afastou a ideia de se matar, houvesse o que houvesse. Teve 2 pensamentos simultâneos. O Evangelho tem razão, pois o Laércio, quando ficou sabendo da morte da Dirce, ficou louco na hora. E eu, se ficar calma e serena diante dos meus problemas, confiando em Deus, só vou morrer quando Ele quiser. Raciocinou. Meus irmãos me condenam porque não conhecem meu sofrimento. Como o Evangelho diz que o Espiritismo ensina como devemos encarar os problemas, vou procurar a Teresa, pois ela é médium e talvez possa me ajudar. Dionísio e a equipe não conseguiram impedir que lágrimas lhes escorressem pela face, de impedindo-os até mesmo de falar, mas não de intimamente bradar. Obrigado, Jesus querido. Rufina novamente saiu para ir ver Teresa. Mas, lembrando-se do que Juvencio dissera sobre Jean, mudou de plano e resolveu apurar o que estava acontecendo com o filho. Barrada pelo zelador logo à entrada do prédio onde ele morava, ameaçou como uma leoa em defesa da cria. Quero ver meu filho agora, senão... Acontece que ele não está. Não importa, vou entrar e ficar esperando. Mas não é permitido. Ou o senhor me leva até lá ou vou agora mesmo na polícia e no juizado de menores. Receando o escândalo, o zelador conduziu Rufina ao 5º andar, onde mostrou o apartamento de Jean. Rufina ordenou. Abra. Não tenho a chave. Tem sim. Ou abre ou vou ficar aqui no corredor fazendo a maior zoeira. Lembrando-se de que tinha a chave, o zelador abriu o apartamento. Rufina entrou. Levou um choque. O apartamento tinha 4 camas de solteiro e 2 demonstravam não estar sendo usadas, mas 2 estavam bem arrumadas e unidas.
Antes de se refazer, levou outro susto. Um jovem de mais ou menos 20 anos entrou e perguntou: Posso saber o que significa essa invasão? O zelador encolheu-se todo ao ver o companheiro de Jean. Rufina retrucou: Pode sim, sou a mãe de Jean. E você, quem é? O jovem gaguejou, traindo-se. Sou o coleguinha dele. Dividimos o apartamento, pois estamos na mesma escola, no mesmo clube. Também sou atleta. Irritadíssima com os indisfarçáveis trejeitos femininos do recém-chegado, Rufina fulminou. E por que estas camas estão juntinhas? Outra vez o jovem traiu-se. Estão assim porque... Não conseguiu explicar, nem se explicar. Rufina avançou para ele. O que há entre você e meu filho? O jovem estava apavorado. Balbuciou. Nada. Somos apenas bons amiguinhos. Rufina, num repentino e inesperado lance, arriscou. Já sei tudo sobre vocês dois. Minha família também. Temos conhecidos que nos contaram. Julgando descoberto o segredo entre ele e Jean, o jovem ainda tentou amenizar. Nós nos queremos bem. O que existe entre nós é muito forte, é muito bonito. Não conseguimos evitar. Rufina quase explodiu de raiva. Agarrou o jovem pelo pescoço e, mesmo sendo mais fraca, tentou esganá-lo. O jovem reagiu com brutalidade e, se não fosse a intervenção do zelador, apartando-os, as consequências poderiam ter sido graves. Tentando raciocinar, Rufina decretou. Meu filho sai hoje daqui. Se for necessário, vou agora mesmo no juizado de menores e vou dar queixa da escola, do clube que paga esse aluguel e do dono desse prédio também. O jovem implorou aos prantos. Não faça isso. Minha família me mata. Pois de hoje em diante, se você se aproximar uma única vez do meu filho, irei na sua casa e conto tudo para seus pais. Não, eles acabam comigo. Rufina aproveitou a insegurança do jovem, dizendo: Quantos amiguinhos teve antes de Jean? Já é o terceiro. Com os olhos em brasa, encostou seu rosto no do jovem e ordenou, entre dentes, olhando também para o zelador. Jean volta hoje mesmo para casa. Não tentem impedir. Se vocês me ajudarem, não revelarei nada nem irei à polícia, nem ao juizado. Do contrário... O zelador adiantou-se. Sim, minha senhora, faremos o que a senhora mandar. O jovem lamuriou-se, dizendo: Vou obedecê-la. Acho que é melhor. Rufina deu outra ordem ao zelador. Ligue para a escola em meu nome e mande meu filho vir agora até aqui. E a segunda para o jovem. Não saia daqui. Quando Jean chegar, vamos esclarecer tudinho. Quando Jean chegou, muito preocupado, Rufina determinou ao zelador que testemunhasse o diálogo. Após repetir a decisão e as ordens em rápidas palavras, Jean não teve alternativa. Voltou com a mãe para o lar, levando seus pertences. Rufina, chegando em casa, desesperada e ríspida, interrogou o filho. Que história é essa? Como você pode fazer isso com sua mãe? Jean, irritadíssimo, retrucou. E o que a senhora fez com o advogado e com os outros não foi ruim para a família e pior para mim? Rompendo de vez a estrutura do autocontrole, Rufina esbofeteou Jean, que caiu.
Era a primeira vez que isso acontecia. Um filete de sangue escorreu do canto da boca dele. Por também estar errado, Jean não se defendeu. Começou a chorar, infeliz. O fim, a desvairada, pegou uma cinta e partiu para cima do filho para aplicar-lhe a maior surra de toda a vida. Estava com o coração partido, magoada com a família e com ódio de tudo e de todos. Num infeliz vertedouro do comportamento humano, muito rotineiro, ia descarregar toda a sua revolta, toda a sua ira, toda a sua frustração em alguém mais fraco que ela própria. O alvo de tudo isso era Jean, ainda no chão, chorando, culpado parcial da desdita da mãe. Quando ergueu o cinto para o golpe, que seria forte o primeiro de uma interminável série, o espírito antero interrompeu-a, surgindo do nada. Num gesto ao mesmo tempo tranquilo, mas de autoridade, ergueu a mão direita, como que buscando aparar a cintada. Rufina, transtornada ante a visão do coronel, que se demorou 1/1000 de segundo, refriou o golpe e ajoelhou-se. Começou também a chorar amargamente, largando o cinto e cobrindo o rosto com as mãos. Perdoe-me, mãe. Nunca mais vou fazer aquilo, prometeu Jean, acariciando-lhe os cabelos. A mãe abraçou-o com mais força do que pretendia surrá-lo. Após chorarem abraçados, começaram a se beijar. Depois de intermináveis beijos, risos. A paz havia retornado às suas almas. A alegria de Dionísio, Cassiano, Aristides e outros socorristas era indescritível. E, como a melhor maneira de expressar alegria é agradecer ao Pai, oravam. Dionísio julgou oportuno lembrar. Quanto ao homossexualismo, o Espiritismo esclarece que o espírito traz consigo, da criação à postura superior da eternidade, energias que se manifestam psíquica e fisicamente nas molduras masculina e feminina. Nascendo evolutiva, tais energias se alternam de expressão, conferindo ao ser infinitas e gloriosas experiências de filiação, paternidade, maternidade, etc. Complementou após longa pausa. Desregramentos sexuais projetam o ser humano em difíceis etapas futuras a bordo de corpo físico de um sexo, mas vitalizado por polarização sexual oposta. Provas e expiações surgem, então. Não deverá ninguém acrescentar dificuldades aos homossexuais. Precisam de compreensão no seu contraditório viver e de esclarecimentos doutrinários espíritas. Olá, pessoal! Curtam o vídeo para sabermos que gostaram e não esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar com familiares, amigos e conhecidos. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.